paz do Senhor, irmãos, em mais uma aula do nosso Instituto Bíblico, nosso pastor presidente, o pastor Samuel, nosso diretor, nosso pastor Kleber Ramos. Uma alegria poder estar com os irmãos em mais uma aula sobre epístolas gerais. Hoje nós estaremos estudando a carta aos Hebreus. Eu sou Nelson Tavares e vamos juntos nesta caminhada. Quero chamá-lo a uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai de bondade, Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nestes momentos em que estaremos aqui aprendendo da Tua palavra. Seja Ele o nosso professor, trazendo à nossa mente, aos nossos corações, a verdade da Tua palavra. Agradecemos e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos juntos? Estudamos a aula de número 1, uma visão geral das epístolas gerais, e agora nós estaremos adentrando a um conhecimento da carta específica, carta de Hebreus, a epístola aos Hebreus. Eu quero convidá-lo a estarmos juntos nessa caminhada. A carta aos Hebreus, ela possui alguns enigmas, ela contém alguns enigmas, algumas coisas que não estão bem claras ou que nós podemos afirmar com categoria ou categoricamente. Nós sabemos que ela não esclarece quem é o seu autor e também não traz a quem realmente foi destinada e também tampouco a data em que foi escrita. Então é importante nós estarmos caminhando para buscar entender essa carta um pouco mais, trazendo para nós essa compreensão, trazendo para nós essa verdade. Muito bem, nós estaremos então nessa nossa aula descobrindo algo sobre essa carta e caminhando com ela agora junto. A carta aos Hebreus, ela então, portanto, é a única epístola no Novo Testamento que não contém o nome do seu autor. Então não há nenhuma informação sobre quem é o seu autor. Quando foi instituído o cânon sagrado, lá pelos meados do século II, século III, a carta aos Hebreus ela foi durante muito tempo uma das mais discutidas, principalmente por causa dessa questão de que não sabiam de fato quem a escrevera. Aos poucos foram chegando à conclusão e a opinião que a igreja defendeu por muito tempo é que essa carta tenha sido de fato escrita por Paulo. Então que a tese de quem escrevera essa carta teria sido Paulo. Mas isso traz ainda muitas dúvidas, né? Por quê? Porque o escritor preferiu usar a língua grega, né? Ele não era testemunha ocular de Jesus. Ele de fato tem na sua carta uma influência da ideia de Paulo, né? Então nós vamos estar assim descobrindo algumas coisas sobre essa carta, que sugere, portanto, que existem diferenças da forma que Paulo escreveu as suas cartas, né, que nós temos dentro do Novo Testamento, que nós chamamos de epístolas paulinas. O tom, a forma, a maneira de dizer alguma coisa é diferente daquilo que está dito na carta aos Hebreus. Então, Paulo, nas suas cartas, ele nunca se apresenta anônimo. Quando ele escreve aos Romanos, aos Coríntios, né, a epístola aos Efésios, aos Tessalonicenses, ele não está anônimo, ele está dizendo, está declarando que é ele, Paulo, quem está escrevendo. Já em Hebreus não tem essa menção. Então é um fato que leva as pessoas a questionarem, né? Outro ensino que nós vamos atender, que a linguagem que está escrita a carta aos Hebreus é diferente da forma que está escrita as outras epístolas paulinas. Então, se Paulo não foi quem escreveu essa carta, e aí a gente caminha para outras questões, né, da forma de escrever, de estar narrando os fatos, já a igreja pensava talvez que pudesse ter sido Barnabé quem escrevera essa carta, porque ele era um cooperador de Paulo, então ele conhecia, ele sabia as questões de Paulo, né? Penetrou nos pensamentos de Paulo, entendia as verdades que Paulo trazia, né? E ele dessa forma ele também corroborou, ele também
pôde trazer isto dentro da sua carta. Barnabé poderia ter transmitido, então, os ensinamentos paulinos para dentro dessa carta de Hebreus, né? Então, ele era levita, Barnabé era levita, Barnabé então conhecia, né? Ele tinha um interesse em entender os sacrifícios judaicos, né? Então os sacrifícios do Velho Testamento eram conhecidos por Barnabé, e além disso ele tinha o dom da consolação, e a carta aos Hebreus ela traz esse dom consolador, esse tom consolador, né? Essa informação de cuidado, de perseverar, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então ele tem esse cuidado. Tem outras propostas de quem poderia ser o autor, né? Alguns dizendo que poderia ser Clemente de Roma, poderia ser Lucas, Priscila, Áquila, entre outros, né? Apolo, né? Então na defesa de Paulo tem Clemente de Alexandria, tem Orígenes, né? E depois ele mais tarde questiona essa possibilidade, e grandes pais da fé, grandes homens do início da igreja que vão levantando essas ideias, né? Mas por que Lutero? Lutero defende Apolo. Por que Lutero defendia Apolo? Porque há algumas características, né? Apolo conhecia Paulo, né? Ele é apresentado como um bom judeu, ele era de Alexandria, e é interessante nós observarmos isso, por quê? Porque a Septuaginta ela foi escrita ali em Alexandria, então a versão dos 70 que nós vamos, quando estudamos bibliologia e vemos sobre essa versão dos 70, ela foi feita ali em Alexandria. Então, a forma como que os textos estão em Hebreus estão ligados ou vinculados a essa tradução da 70 de Alexandria, da Septuaginta. E outro detalhe que nós vemos ali em Atos falando sobre Barnabé, que ele era poderoso nas escrituras. Então tudo isso concorda que a ideia de que o autor também pudesse ser Apolo, né? O autor aos Hebreus, né? Tinha conhecimento do Velho Testamento e conhecia a língua. Também outros cooperadores de Paulo, como a gente já falou anteriormente. Então aqueles que conviviam e que estavam junto com Paulo nessa caminhada. O fato é que nós não podemos chegar, né, a uma conclusão, né, de quem foi o autor, mas provavelmente esse autor ele estava no meio paulino, né? Se bom, não nos contenta isso, só o Senhor estará nos revelando, né? Ele, somente Deus sabe quem de fato é o autor, quem de fato quem escreveu essa carta. Bom, vamos falar então agora dos destinatários, né? Quem são os destinatários? Quais são as pessoas para a qual essa carta foi escrita? Então a gente vai também descobrir alguns fatos. E dentro do próprio livro de Hebreus, algumas características são descobertas, né? Eles eram generosos, então eles ofertavam, eles eram caridosos, eles suportaram dificuldades, né? O autor tinha o desejo de visitar a igreja, né? Então eles estavam compreendendo como que caminhava como igreja, né? Uma passagem para dizendo a eles para não deixar a igreja, como era o costume de alguns. Então eles precisavam aprender a viver em comunhão. Então nós precisamos estar descobrindo essas características, descobrindo quem eram essas pessoas que estavam recebendo essa carta. Bom, a gente sabe que eles eram crentes, né? Que não era aquela primeira geração de pessoas que converteram, mas já era uma segunda geração, né? Eles não estavam convivendo com os testemunhos oculares, né? Com pessoas que estavam de fato, que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, mas era a igreja posterior. Então, eles estavam aí nesse cuidado, né? Poderiam apostatar da fé, poderiam estar desviando os olhos do Senhor. Então a carta vem nesse intuito de falar da grandeza de Deus, da superioridade de Deus, escrita então apresentando. E aí a gente vai ter duas correntes também. Uma corrente que vai dizer assim, que a carta foi escrita para os cristãos gentios, e outra dizendo que ela foi escrita para os cristãos judeus. Então, o cristão gentio, o que eles argumentam? Ela foi escrita no grego.
Então, é a carta que foi escrita em grego. Outra, que as citações que estão ali nessa carta são citações que estão na Septuaginta, que foi feita ali em Alexandria. E que e traz também expressões ali dentro da própria carta, que são expressões que são usadas pelos gentios. Não é? A gente observa que no versículo 1 do capítulo 6 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, deixando os rudimentos, não deixando os rudimentos. Olha, eram cristãos que eram gentios, né? Que eles estavam em perigos de cair da fé, que eles eram fracos. Então, toda essa ideia aí. E o outro dizendo que eram cristãos judeus, uma outra linha de pensamento, que os destinatários eram os judeus, cristãos judeus. Por que isso? Porque a carta tinha a indicação, já lá no primeiro século, nos seus primeiros escritos, né, dizendo carta aos hebreus. Então era carta ao povo judeu, né? E outro fato importante é que o culto sacrificial do Velho Testamento, ele é trazido em minúcias, em detalhes, né? Então ele é narrado ali de uma forma bem de conhecimento de quem era de fato originalmente judeu. E é um argumento utilizado para dizer que de fato a carta tenha como destinatário esse povo judeu. O autor vai citar inclusive os pais, né, que entre outras coisas, referindo-se aí a um ambiente judaico. Então é importante nós estarmos pensando sobre isso. Onde estava esse povo? Né? Onde estava então, falando dessas características, né? Desse povo, era um cuidado que eles tinham com esse povo, porque era judeu grego, então, por causa do uso do grego. Então, eram pessoas que estivessem com problemas e precisavam do cuidado. Então, essas pessoas estavam aonde? A carta sendo escrita aos primeiros cristãos, aos judeus, dizem que ela é dirigida, então, àqueles cristãos que estavam aonde? Na Palestina, que estavam ali envolvidos em Jerusalém, né? Talvez até aqueles que estavam ali no templo, trabalhando ainda com os sacrifícios e tudo. Então, durante o tempo da primeira igreja, essa carta foi dirigida a eles porque eles estavam ali. Ou então, aqueles destinatários que estavam fora da Palestina, não é? E que estavam distribuídos ali em Alexandria, Antioquia, em Chipre, em Éfeso, talvez até em Roma, mas o importante é que não precisamos estar buscando saber quem é esses detalhes. O importante é dizer o tema, o desejo, a vontade que essa carta traz de mostrar a superioridade de Cristo. Então, as características dessa carta é o argumento de que Cristo é superior sobre o judaísmo, superior sobre Moisés, superior sobre os anjos. Cristo é superior sobre a lei. E então é essa ideia de que Cristo é maior, de que o sacrifício de Cristo é melhor, né? De que Cristo é o poderoso Senhor e aquele que pode mais de todas as coisas. E o seu sacrifício é melhor. É isso que Hebreus vem trazendo para nós. Né? Falar sobre a data, alguns pensam que ela foi escrita até antes de 70, porque ela não menciona nada sobre a destruição de Jerusalém. Então, talvez seja um fato para se dizer ou se pensar, mas nós precisamos estar nessa caminhada. Muito bem. A razão dessa carta é falar sobre a necessidade desse povo, desses judeus estarem sendo fortificados, sendo fortalecidos. E ela vem trazendo dentro de todo o seu arcabouço, dentro dos 13 capítulos, uma ideia da teologia de Deus. Ou seja, como que o autor aos Hebreus, ele fala de Deus dentro da sua carta. Então nós vamos observar que em 68 vezes Deus é mencionado.
E vai falar que esse Deus é quem criou tudo, que esse Deus é fogo consumidor, que esse Deus é altíssimo, que esse Deus tem os seus anjos que o adoram, né? Que ele é juiz de todos, sejam malfeitores ou sejam um povo bom, mas ele é juiz, ele é Senhor. Então o escritor vem falando sobre Deus, ele vem dizendo que esse Deus falou, que ele falou através de seu filho, que ele falou por Davi, que ele falou através dos seus profetas, que ele falou através de sinais, prodígios e vários milagres, e que esse Deus é um Deus que não pode mentir, é um Deus que ama a humanidade e tem um carinho e um cuidado por ela, e preparou já o sacrifício do Senhor para trazer de novo esse povo para junto dele. Então é esse Deus que se preocupa com o ser humano. A Hebreus também vai falar sobre Jesus Cristo, então vai trazer a sua teologia sobre Jesus Cristo, né? E o Filho de Deus aí, na epístola é usado mais de 12 vezes essa expressão. E nós vamos observar que ele é herdeiro, que ele fez o mundo, que Deus fez todas as coisas através dele e ele é a imagem expressa de Deus. E é até interessante nós tomarmos esses 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus, no seu capítulo 1, dizendo assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E agora vamos observar a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós temos aí essa teologia, né? Esse estudo, essa informação, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Jesus Cristo, já nesses 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus, dessa epístola que vem nos animar, que vem nos chamar, falando-nos sobre esse Deus maior, sobre esse Cristo superior, sobre este Cristo melhor para todos nós. Essa teoria então vai falar que ele sustenta, que ele mantém, que ele é o primogênito do mundo, que ele ama a justiça. E se nós formos fazer a leitura de toda a carta, você pode até marcar aí quando você estiver fazendo a sua leitura e vai observar, marcando aí quem é Jesus Cristo dentro da carta aos Hebreus, né? O ungido de Deus, era completamente humano, morreu para aniquilar Satanás, morreu para libertar os escravos do medo da morte. Então ele fez a propiciação pelos nossos pecados e continua o escritor trazendo aí toda essa grandeza do Senhor Jesus Cristo, né? Que o seu sacerdócio é maior, que ele sofreu tendo sido tentado, né? Ele suportou, né? Ele tem um melhor sacerdócio, que ele passou lutas espirituais em oração. Então ele vai sendo desenhado Jesus Cristo, o conhecimento que temos de Jesus Cristo dentro dessa carta, trazendo então a revelação de Jesus para nós através dessa carta. Bom, então vamos lá, vendo capítulo por capítulo. Eu disse na aula passada que é muito importante os irmãos tomarem aí bíblias de comentaristas diferentes, né? Thompson, Scofield, algumas bíblias, a Bíblia Explicada, a Bíblia Pentecostal, né? A Assembleia de Deus utiliza bastante. E dentro dessas versões, dentro dessas bíblias, você encontra alguns resumos, você encontra algumas informações bem importantes e bem interessantes para nós estarmos caminhando aí dentro do nosso estudo da carta aos Hebreus, dentro da visão geral das epístolas gerais. Então, nós vamos vendo aí no capítulo 1, né? Então, quem era Jesus? O capítulo 1, ele vai discorrer quem é esse Jesus. O versículo-chave é o versículo 3, nós fizemos a leitura, mostrando que Jesus é superior aos profetas e aos anjos. Ele, então, sendo primogênito do mundo, ele sendo o herdeiro mais excelente, né? Ele sendo aquele que ama a justiça, então ele vai trazer essa informação de quem é Jesus no capítulo 1, falando dessa superioridade do Senhor Jesus. Já no capítulo 2, ele vai falar sobre a encarnação.
E essa informação ele vai trazer para que a gente seja avisado contra a apostasia, contra o perigo de afastar-se de Deus, né? Então, ele vai falar, olha, convém atentar com mais diligência, convém atentar com mais presteza, né? Para que em tempo algum nos desviemos dessas informações. Olha aí já o consolo, já a exortação, a chamada de atenção para que a superioridade de Cristo evidenciada em tudo aquilo que foi dito no capítulo 1, mas agora vamos observar que esse Jesus está confirmado, né? Que Deus confirmou essa mensagem, né? Através de que foi confirmada essa mensagem? Através de sinais e prodígios. Então, quando você vê lá em Estevão, falando em Atos capítulo 6, versículo 8, vai falar que os atos, os prodígios, as ações, né, o que era demonstrado pelo poder de Deus na vida de Estevão. Então, os sinais confirmando a mensagem de que esse Jesus encarnado, esse Jesus Deus conosco, fazendo-se presente entre nós, era melhor, era superior, era o sacrifício maior. Né? Filipe, em Atos capítulo 8, quando aquele diácono trabalhando, fazendo, evangelizando, fazendo os sinais e prodígios feitos por Filipe, chamava a atenção, era uma evidência confirmando esse cuidado. Então, olha, atente para isso com mais diligência, preste atenção, fique fixado nisso, povo hebreu, fique fixado nisso, você novo crente, para que você entenda que Deus vai fazer essa obra. Né? Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 3, em capítulo 15, versículo 12, nós temos aí as referências, você depois pode estar acompanhando e lendo, você vai observar que sinais e prodígios eram feitos, né? Sinais e prodígios eram feitos dentro da igreja. Para nós estarmos observando, vamos ver aí essa última referência que nós trazemos, que é 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12, que os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo dizendo à igreja. Então, olha, Deus confirma a mensagem através desses sinais e prodígios. Né? Nesse capítulo 2, poderíamos trazer aí o versículo chave, o versículo de número 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que havia sido feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, mas pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ou seja, ele então confirmando essa superioridade, ele sendo ressuscitado, ele trazendo através do seu sacrifício a vida para todos nós. A encarnação do Senhor é o tema aí desse capítulo 2. No capítulo 3, aí vai chamar nossa atenção falando da superioridade outra vez do Senhor Jesus Cristo, principalmente superior a Moisés, né? E não estarmos desobedientes a essa palavra, desobedientes a essa visão, mas entendermos essa superioridade do Senhor Jesus Cristo, esse Senhor maior, esse Senhor que traz um novo pacto, traz uma nova aliança, traz um novo concerto entre Deus e os homens, né? Então, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele está chamando os crentes ali para estarem buscando o Senhor, que Jesus tem mais honra do que Moisés, né? Que o filho é maior do que o servo, que cuidado, que o coração endurecido, aí já outra vez chamando a atenção, olha, não vamos descair da fé, não vamos estar afastando de Deus, vamos tomar cuidado com a incredulidade. Aí o capítulo 3 da carta aos Hebreus vai trazer isso para nós, cuidado com a incredulidade e com a desobediência, estar atentos, né? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edifica todas as coisas é Deus. Então nós vamos aí observando o escritor chamando a atenção daquela igreja incipiente, aquela igreja nascendo, aquela igreja desenvolvendo, buscando no Senhor Jesus Cristo se firmar e cada vez mais ser consolidada. Capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos falar sobre o descanso de Cristo, né?
Então, outra vez chamando a atenção para a desobediência, outra vez chamando a atenção para o cuidado que nós precisamos ter, outra vez chamando a atenção para nós não nos afastarmos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o versículo 11 vai dizer assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, a segurança que o Senhor Jesus Cristo vai trazer para nós, né? Ele vai falar sobre a questão da incredulidade, né? Que impedirá o crente de entrar no descanso de Deus, né? Ele é um descanso maior, melhor do que aquele descanso prometido por Josué, melhor do que aquele descanso da terra prometida, mas que no Senhor Jesus Cristo nós encontramos esse descanso, né? E aí ele vai narrar alguns tipos de descanso: descanso da criação, descanso da salvação e o descanso da consagração. Que nós possamos estar então descansando no Senhor, descansando nele, pois nós precisamos no Senhor, não desobedecendo a sua palavra, não desobedecendo o seu caminhar, mas estar atento e assim buscando nele, em Cristo Jesus, descanso para as nossas vidas, descansos para a nossa alma, né? Estarmos assim caminhando, alcançando a misericórdia, a bênção de Deus, atentando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos lá para o capítulo 5 então. Capítulo 5 vai falar do sacerdócio ideal. Então Jesus, ele que é superior a Arão, o seu sacrifício é maior, vai falar do seu sacerdócio, né? Que Jesus então possui perfeitamente o que Arão possui em partes. Então ele vai fazer essa comparação do sacrifício arônico, do sacrifício do sumo sacerdote de Arão, dos levitas ali, e vai apresentar o sacrifício superior, e já vai trazer a informação de que o sacerdócio do Senhor é superior ao sacerdócio de Arão. Inclusive nós vamos ver capítulo para frente com relação à ordem de Melquisedeque. Então olha, Arão possui em partes, né, aquilo era um tipo, era um símbolo, era um exemplo, e agora não, o Senhor Jesus, ele é aquele que foi tomado entre os homens, que ofereceu o seu próprio sacrifício, é aquele que possui compaixão, né, que experimentou as enfermidades da carne, e aí nós precisamos atentar, né? Olha o versículo 1, 2 do capítulo 5, nós temos aí apresentado para vocês no nosso slide. Portanto, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa, olha ele que compadece de nós, compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então ele olha dizendo aí de Arão, que ele precisava oferecer sacrifícios por ele próprio, né? E o Senhor Jesus Cristo vem fazer isso. Assim, no versículo 5, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Então ele foi escolhido por Deus, ele aprendeu a obediência, ele suportou tudo e ainda ele fez isso padecendo por nós e consumando ali o seu sacrifício para cada um de nós. Ainda dentro do capítulo 5, aí ele vai continuar esse contraste, né, de sacerdócio, de Arão, e trazendo assim esse Cristo que ele traz esse novo sacrifício. Olha o versículo 6, como também diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele glorificando-se a si mesmo. Ele é filho de Deus, o sumo sacerdote eterno. Dentro do capítulo 5 vemos essa revelação, né? Então Cristo não glorificando a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse. Então aquele que ele chamou, aquele que ele enviou, aquele que falou é meu filho, ele também diz é sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então não é a ordem araônica que tem que fazer sacrifício por si mesmo, mas é uma ordem superior, é a ordem de Melquisedeque. No capítulo 6,
nós entramos agora já quase na metade da Epístola aos Hebreus, nessa carta tão poderosa, tão especial, e vamos ver que ali no capítulo 6 ele tem um cuidado que nós temos que vigiar para não cair e precisamos buscar crescer. O crente ele pode perder a salvação através de um pecado. E às vezes a gente fica preocupado, e eu disse um dia desse em uma palavra, que às vezes a gente fica pensado com grandes coisas que podem derrubar, grandes coisas que podem trazer impedimento. E vemos montanhas, e vemos grandes problemas na nossa frente. Mas às vezes uma pequena pedrinha, um pequeno pedregulho, alguma coisa bem pequena pode derrubar, pode fazer cair, pode fazer desvanecer, pode fazer falecer aquele que tem vida. Então nós precisamos estar atentos, né? Porque o crente ele pode perder a salvação através de um pequeno pecado. Pessoa professando ser crente, eles provam as coisas de Deus. E aí a carta vai dizendo assim, mas tem pessoas também que ainda não aceitaram essas verdades e estão ali como lobo vestido de cordeiro. Estão ali com pele de cordeiro. Estão em perigo de cometer algum pecado, né? E pecado que vai levá-lo à morte, que vai levar à morte espiritual, que vai afastá-lo do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar, né? Buscar entender ao Senhor, né? Entender que as boas obras não vão salvar o crente para a eternidade, mas elas salvam o crente do julgamento de Deus nessa vida. E nós vamos estudar na próxima aula a Epístola de Tiago e vamos ver a questão dessa obra e dessa fé. Mas é importante que eu, que fui salvo para boas obras, viva buscando acertar, buscando crescer, buscando cada dia mais completar a certeza da esperança que há em mim, para que eu não me faça negligente, mas que eu seja imitador, né, dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aí os versículos chaves do capítulo 6, versículos 11 e 12. Eu estar pronto, eu estar preparado para crescer nesse conhecimento de Deus, para buscar esse Deus, para estar buscando cada vez mais entender que o amor de Deus está sobre a minha vida e eu preciso cada vez mais alcançar a misericórdia do Senhor, cada vez mais buscar do Senhor, né? João, quando escreve a sua carta, ele vai dizer, se alguém vir seu irmão cometer pecado, né, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem. Há pecado para a morte, por isso digo não, toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Então o crente está em perigo de cometer o pecado até a morte, até o fim da sua vida. Então nós precisamos estar entendendo que nós precisamos estar buscando no Senhor, não desfalecer, mas estar buscando no Senhor, né? Sabemos que coisas melhores acompanham a salvação, coisas melhores acompanham a nossa vida. Então não nos esqueçamos do trabalho, não nos esqueçamos dos problemas, mas vamos estar cada vez mais para que a certeza da esperança se cumpra em nós, né? Para que não nos façamos negligentes, mas sejamos imitadores, aí conforme diz o versículo 12, né? Pela fé, paciência daqueles que herdam a promessa. Capítulo 6 então vai falar do perigo da apostasia. Ele traz esse perigo. Então quando ele fala de cair ou crescer, ele está atentando para essa dificuldade, né? O que é esse pecado da apostasia, né? Então ele nesse versículo 6 aí, ele vai trazer para nós dizendo assim, recaíram, ou seja, é impossível, né? Provaram as palavras de Deus, as virtudes, e recaíram, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Cristo, crucificaram outra vez o Senhor. Então aqui vai explicar ou trazer para nós essa ideia, né, que está jogando por fora a obra redentora, a obra salvadora, né, voluntariamente eu não quero mais, voluntariamente eu me abdico desses princípios de fé cristã, voluntariamente eu estou negando o Senhor Jesus, negando a salvação, eu estou buscando dizer que para mim não vale mais, que eu não acredito mais, que eu perdi a fé. E aí nós precisamos estar tomando cuidado,
desse pecado da apostasia, né? E negando a oportunidade de restaurar, a oportunidade de alcançar em Deus, a oportunidade de receber o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus. Ainda dentro desse capítulo 6, vamos observar que o fim desses que apostataram, o fim desses que desistiram da fé é uma punição sumária. Preferiram tão somente denunciar e censurar o Filho de Deus, serão agora definitivamente lançados no lago de fogo. Então serão destituídos. Mas a quem produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então está aí o final, né, do apóstata, aquele que assim, voluntariamente desistiu da fé. Aquele que diz assim, não creio mais, não vale mais a pena, eu não quero mais, eu desisto dessa fé. Bom, capítulo 7, vamos falar de novo desse sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo, né? Dessa oportunidade que nós recebemos, o sacerdócio daquele Melquisedeque, que é a figura do sacerdócio de Cristo. E aí dentro do capítulo 7 nós vamos trazer algumas verdades, algumas informações sobre esse sacerdócio, né? Que Jesus Cristo, ele é um sacerdote eterno, que Jesus Cristo é o sacerdócio superior ao de Arão. Aí vimos no capítulo 7, o versículo 1, né? Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da mudança dos reis, e o abençoou. Então nós vamos aí observar várias verdades dentro desse sacerdócio, né? Que sacerdócio sem limite de tempo, sacerdócio de autoridade, sacerdócio dependente da lei, um sacerdócio que maior do que da tribo de Levi. Então a gente vai estar observando e fazendo essa comparação, falando dessa superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que ele é suficiente, que ele é divino, que ele é permanente, né? Versículos chaves, aí dentro do capítulo 7, versículos 11 e 12. De sorte que a perfeição, né? Desejamos que cada um entenda que mostre o outro superior, né? A si mesmo, cuidando até o fim, para a completa certeza da esperança. Mas nós estejamos entendendo isso. O versículo que traz aí para nós no capítulo 7. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o seu sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Então nós vemos aí essa verdade desse novo sacerdócio. Capítulo 8 vai falar da nova aliança. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador, então, de uma nova aliança, um melhor pacto, um pacto eterno. Nós vemos aí nesse capítulo 8. Falando então do antigo pacto, o Antigo Testamento, né, que teve Moisés como mediador, que era condicional, né, que dependia da obediência de Israel, né? E aí o que aconteceu? Israel desobedeceu, foi condenado e ele foi escrito sobre pedras mortas, as tábuas da lei. Mas já o Novo Testamento, não, ele foi mediado por Cristo, né? Ele não tem condição, Cristo nos ama incondicionalmente, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então ele é incondicional, ele justificou, é escrita não agora nas pedras, mas sobre os nossos corações, de uma forma real, de uma forma transformadora da nossa vida. Produz um relacionamento, uma intimidade com Deus, uma condição de estar perto de Deus, e produz uma revelação especial de Deus para nós. Cristo, então, sumo sacerdote, ele vem não feito por mãos de homens, mas revela-nos esse Deus que cuida de nós, esse Deus que está em nós. Ainda dentro do capítulo 8, algumas teorias de quem vai receber esta aliança. Então, a primeira delas diz que a igreja assumiu o lugar de Israel na aliança com Deus. Então aí a gente tem uma refutação, porque na verdade a igreja não ocupa esse lugar tirando a possibilidade de Israel.
Porque Romanos capítulo 9, versículo 11 diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, nós vemos aí a igreja não assumindo o lugar de Israel, mas vamos lembrar lá que a igreja está enxertada, está junto, né? A nova aliança é somente com Israel, está fora desse contexto do capítulo 8, não está falando dessa aliança, isso está fora dessa informação trazida aqui pelo escritor. E há duas alianças novas neste capítulo: a aliança com Israel e a aliança com a igreja. Então há uma só aliança que será realizada. Ela é uma aliança escatologicamente com Israel. Então nós vamos ver lá na escatologia, quando nós estivermos estudando escatologia dentro do nosso seminário, vamos ver a doutrina das últimas coisas relativa a Israel, né? A guerra do Armagedon, a vitória de Deus, eles reconhecendo e vendo o Senhor, aquele a quem transpassaram, mas também a igreja participando dessa aliança, agora dentro da ideia da soteriologia, né? Como a doutrina básica que nós estudamos na teologia sistemática com o nosso pastor Ezequiel, estudamos a soteriologia, a doutrina da salvação, que a igreja agora faz parte dessa aliança, dessa nova aliança, porque recebemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Versículo de João 1,12, né? Todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então nós fazemos parte dessa nova aliança agora, dentro da soteriologia ou dentro da doutrina da salvação, fazendo parte dessa aliança. E Israel fazendo parte dessa aliança escatologicamente, depois do tempo dos gentios, quando o final da grande tribulação, e nós estaremos estudando isso posteriormente. Nós vemos esta aliança. Capítulo 9, então, nós estaremos estudando o capítulo 9, comparação entre a velha e a nova aliança. Então, a velha aliança é o tabernáculo terrestre. É deste mundo, são obras externas, utilizou sangue de animais, né? Não podia aperfeiçoar, não podia tirar o pecado, não dá uma esperança que dura, que permanece, né? Feito por mão humana. Então era só símbolo, era só uma figura. Já o tabernáculo celestial, que nós vemos aí no capítulo 9, onde o Senhor Jesus vai entrar para essa nova aliança, ele é do céu, o trabalho é eterno, é real, né? Ele pode aperfeiçoar os pecados, ele só tem um sacrifício, né? O Senhor Jesus fez uma só vez, né? O seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados, e é uma esperança que dura para sempre, né? Porque por causa do trabalho de Cristo, essa esperança dura para sempre. É o versículo 28a do capítulo 9. Né? Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Né? E ela é um trabalho desse Cristo, é no presente, né? Os quais nós também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E por causa do trabalho de Cristo no futuro, nós podemos completar essa obra sendo abreviada aqueles dias. Então nós vemos esse tabernáculo celestial aí no capítulo 9, sendo mostrado e ainda entendendo essa verdade para nós. Chegando a este ponto, o autor então já descreveu 7 aspectos do ministério de Cristo. Então até o capítulo 9, o escritor aos Hebreus, e aí nós podemos dizer, né, Paulo, Apolo, Barnabé, o escritor aos Hebreus, ele chega a um ponto em que ele fala dos 7 aspectos do ministério de Cristo. Então ele chega finalizando aí a teologia de Cristo, né, falando sobre Cristo. Ele falou então no capítulo 1 sobre a encarnação, né? Meu filho, eu te gerei. Ele falou seu ministério terrestre, esse Cristo conosco, esse Cristo trabalhando entre nós, suportando o santo sacrifício, né? Morrendo pelo homem, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que ele morre por nós. Então nós vemos aí dentro de Hebreus essa informação nesse capítulo 5, esse Senhor Jesus Cristo cuidando, o Senhor Jesus Cristo se preocupando conosco, ele fazendo o seu ministério
terrestre acontecer, né? Ele nos dias da sua carne oferecendo grande clamor e lágrimas, né? Para livrar aquele que podia ser livrado. O Senhor cuidando de nós, ele aprendeu a obediência e sendo consumado veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então esse era o seu ministério, né? Ele ser a causa de salvação para todos nós. Ele vai falar sobre a sua crucificação no capítulo 6, a sua ressurreição, aí nos versículos 13, vai falar dessa ressurreição, né? Falando de Abraão, falando daquela promessa, mas o Senhor Jesus Cristo, temos essa âncora, onde Jesus, ele é por nós, feito eternamente sumo sacerdote. A sua ressurreição, então, a sua ascensão, nós vemos falando sobre ele chegando aos céus, a sua intercessão por nós e a sua revelação, né? Aí em 9:28, falando dessa revelação de Deus. Ele cuidando de nós, né? Assim Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então nós temos aí essa verdade do Senhor conosco, esse Senhor atendendo, essa revelação, né? Desse Cristo, né? Dentro desses capítulos de Hebreus trazidos até agora. Capítulo 10, falando da fraqueza da velha aliança. Fala agora da superioridade do sacrifício de Jesus, que é o grande pastor, o sumo pastor. Fala da necessidade, da obediência desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo e os resultados desse sacrifício. Então, através desse sacrifício, o crente é santificado e o Senhor Jesus é satisfeito para sempre. Então nós vemos aí essas questões levantadas para o Senhor Jesus Cristo, nessa fraqueza dessa velha aliança, mas fortalecendo que Jesus é superior, que Jesus é maior, que Jesus pode mais e que ele é superior ainda. Dentro desse capítulo 10, já estamos caminhando para o final, é o testemunho desse sacrifício do Senhor Jesus. Vai falar do relacionamento de Jesus, pastor e o seu rebanho, né? Suplicar com ousadia, devemos ter certeza do perdão do nosso pecado. Então está aí no versículo 22, né? Cheguemos com verdadeiro coração, ou seja, chegamos sem engano, né? Em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós devemos estar juntos, chegando para próximo do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar considerando os outros, devemos estar cuidando das boas obras, devemos andar em comunhão, devemos estar esperando, atentos à volta do Senhor Jesus Cristo, devemos estar fiéis, devemos lembrar dos dias de dificuldade e estar atento ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós precisamos estar cuidados por Ele, guardados por Ele, ficar fiéis, ficar firmes com o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11 vai falar, é o capítulo da fé, os heróis da fé, a natureza da fé, o exemplo de fé, né? Aí, capítulo 11, trabalhando essas informações aí, né? Falando sobre o que é a fé. Temos aí uma definição de fé, né? Oswald Sanders dizendo: a fé capacita o crente de tratar o futuro como o presente e o invisível como visível. Então ele vai falar sobre a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o sentido da fé, a fé antes do dilúvio, a fé de Abraão, vai falando sobre os patriarcas na fé, a fé de Moisés, fé da geração do Êxodo, a fé dos crentes, né? E a promessa a todos nós que confiamos e trabalhamos nessa condição, né? Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então está aí a questão dessa fé, dessa crença no Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12, a disciplina divina. Então vai falar sobre a perseverança no meio das provações, vai falar sobre o exemplo de Cristo,
vai falar sobre a exortação à santidade. Nós precisamos estar, então, considerando alguns aspectos importantes aí com relação a esse capítulo 12, né? Quando fala lá, grande, né? Olha aí, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Grande aqui nós não estamos sozinhos, apesar de como podemos nos sentir, né? Apesar de, como o exemplo de Elias, né? Estou sozinho. Não, nós não estamos sozinhos. Temos uma grande nuvem, muitos soldados, muitas pessoas, muitos cristãos, né? Nuvem. Aqui a nuvem é a palavra em grego que fala de grande corpo de nuvem que cobre uma área imensa. Então, está dizendo um grande corpo, de uma área imensa de vários, né? Vamos falar aí de vários continentes, de várias nações, de vários povos, né? Testemunho. Aqui, esses testemunhos não são anjos, né? Porque a palavra do grego aqui é martírios, ou que foram martirizados, ou fala de quem tem visto, ou quem tem vida e tem feito alguma coisa normalmente quando está sofrendo. Alguém que foi martirizado. O embaraço, então olha outra vez aí falando, né, da ideia de que o corredor deve largar qualquer coisa que não o ajuda a correr. Então devemos largar e correr. Todos estão cadastrados por Deus na carreira. Estamos chamados por Deus. O objetivo é agradar a Deus e ganhar a recompensa. Deus espera que você ganhe. Deus espera que você cumpra a sua carreira. Deus espera que você alcance o galardão. Deus está pronto a receber a cada um de nós quando nós estamos caminhando na disciplina do Senhor, considerando esse valor importante do Senhor Jesus. Então, nós devemos correr com perseverança, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Então, perseveremos, suportando a correção, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, vamos correr com perseverança, né? Deus nos disciplina, né? Há algumas reações na disciplina: desprazer, desmaiar e crescer, né? Então, nós precisamos estar nessa questão de estar crescendo com o Senhor, nessa questão de estar alcançando a vitória de Deus. Olha o versículo 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. Então é desprazer. Ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então é o resultado dela, um fruto pacífico de justiça. Deus nos ama, Deus quer estar conosco, Deus quer dar-nos as bênçãos a cada dia. Então assim nós estamos nos preparando para o reino de Deus. Assim nós estamos caminhando para o Senhor, fazendo vereda direita para os pés, andando corretamente, fugindo da apostasia, fugindo do descrer na fé, né? Mas olhando para cima, olhando para o Senhor Jesus, né? Preparando-nos para o Senhor Jesus. Aí ele vai comparar o Monte Sinai, a velha vida da lei, com o Monte Sião, a nova vida de graça, o Senhor conosco, o Senhor tornando-nos sábios, o Senhor fazendo-nos fortes, o Senhor produzindo em nós algo bom para que nós permaneçamos no Senhor Jesus, recebendo dele, alegrando-nos dele, porque o nosso Deus é um Deus que está atento e quer cuidar e quer ter comunhão conosco. Que nós possamos estar assim, irmãos, recebendo esse reino, caminhando, agradando-nos no Senhor Jesus e vivendo alegremente com ele. E o capítulo 13 vai estar finalizando essa carta aos Hebreus. Capítulo 13 falando desse viver como Cristo, né? O que o Salvador tem feito? Ele morreu para nos salvar e ele vive para nos santificar. E o que os santos devem fazer? Os santos devem viver em amor, né? Amando, né? Não nos esquecendo da hospitalidade, não nos esquecendo do cuidado, né? Mostrando paixão, mostrando amor, né? Como sendo vós mesmos os que estavam sendo maltratados, mas mostrando pureza, mostrando coragem, mostrando cooperação, consideração, lembrando daquilo que ele tem feito por nós, nós permanecermos firmes, nós termos compaixão, nós estarmos dedicando-nos ao Senhor, e a carta vai estar
trazendo isso, porque Ele vive para nos santificar. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Nós possamos estar vivendo assim. A graça de Deus seja conosco, a graça do Senhor seja com cada um de nós, que nós possamos estar cumprindo, crendo e vivendo a palavra do Senhor nas nossas vidas. Fechando assim a nossa carta aos Hebreus, fechando assim a nossa meditação nessa carta. Até a próxima aula. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe. Feche os teus olhos. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, louvando ao Senhor pela oportunidade de estarmos aprendendo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos mova a estar lendo ainda mais a Tua palavra e estar buscando o conhecimento dela, fazendo-nos, Senhor, meu Deus, Teus servos, prontos a estar Te servindo com alegria no nosso dia a dia. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, em o nome de Jesus.